Oi, gente! A gente vai começar agora o primeiro episódio do Pod Manas, que é esse podcast que eu e doutora Ellen, ambas de Belém Pará, né? Formulamos e projetamos justamente para ser esse bate-papo que trata de mulheres nos negócios, mulheres na sustentabilidade, tanto ambiental, social, financeira, econômica, como também na parte de empreendedorismo. Então, sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro episódio, né, Ellen? É sim, muito obrigado, meninas, Cíntia, Dani, é um prazer receber vocês no nosso primeiro podcast. Doutora Cíntia, professora, contadora, excelente profissional, vai falar para vocês um pouquinho sobre a importância do e-social nas empresas e as modificações que está tendo para as não só para as empresas, mas também para as pessoas físicas e para as MEIs. E com a Cíntia, a gente convidou também palestrante Dani Mello, e além de palestrante, atriz, palhaça, gestora de recursos humanos e que abriu mão dessa vida executiva para empreender e entrar, como a Cíntia, nas organizações para trabalhar essa questão da educação corporativa, né? Que é um grande desafio e justamente sobre isso que a gente também quer conversar com vocês. E a gente tem percebido, assim, ultimamente, esse movimento de muitas mulheres e homens também de sair das empresas e começar a empreender. E o Brasil, inclusive, até o relatório GEM, desse instituto que monitora o empreendedorismo no mundo, eles têm mostrado que realmente isso vem acontecendo, né? Muitas pessoas, cada vez mais, querendo empreender e ter seu próprio negócio. Aí a gente queria saber de vocês aí, quem quer começar para falar sobre... Ela que fala mais, né? O pessoal costuma dizer que eu tenho incontinência verbal. Ou seja, eu começo a falar e não paro mais. Mas essa é melhor do que a urinária, né? Com certeza. Eu comecei muito cedo, eu trabalho desde os 14, mas na área contábil eu trabalho desde os 17 anos. Então, escolhi ser contadora, fiz técnico em contabilidade, entrei aos 17 anos no técnico, sabendo que eu queria ser contadora. Então, foi assim uma jornada longa, né? Trabalho há 33 anos como contadora, quase 15 anos como educadora profissional. Então, hoje eu ajudo os escritórios de contabilidade, eu ajudo as empresas a capacitarem os seus profissionais, sejam da área fiscal, sejam da área trabalhista, departamento pessoal, a exatamente trazer, né, atualização. Então, nós estamos aí cada dia mais numa crescente. Então, assim como a gente tem o avanço da tecnologia, não tem como não falar que, por parte do fisco, a tecnologia também está sendo aprimorada. Olha a conta Gov, por exemplo. Uhum. Então, cada dia mais, a tecnologia também está dos dois lados. Do lado do empreendedorismo, do lado das empresas e do lado do governo, onde eles também têm trazido a inteligência artificial, a inteligência fiscal. E as empresas, com isso, elas tiveram essa obrigatoriedade de se adaptar. Então, com isso, a gente está tendo muita mudança. Então, o e-social mesmo, ele completou 5 anos de implantação. E lá atrás, quando eu comecei a falar de e-social, já falo de e-social há mais de 5 anos, e eu falei para as empresas, olha, não serão 1 ano de implantação, não vai ser 2 anos de implantação. É algo que vai ser levado para a nossa vida, né? Então, o empreendedor hoje, quando ele nasce, ele já tem que ter essa visão. Seja o MEI. Nossa, nós tivemos ontem o fim da obrigatoriedade, né? O último dia de inscrição do DET. E tem muito MEI que nem sabe o que é isso. Tem muito MEI que nem entregou a declaração anual do MEI. Sim. Então, assim, não é só ser empreendedor. As pessoas, quando desejam ser empreendedores, elas têm que saber que por trás disso há uma responsabilidade burocrática, né? Contábil, financeira, legal, jurídica, porque as sanções são... E está tendo fiscalização. Muita. Não está, Cíntia? Muita. Tá. E como a Cíntia falou, os empreendedores, é bom ficar sempre atento, porque quem é pequeno tem que começar certo, ou tentar começar certo, né? Porque depois a empresa vai crescendo e vai ficando mais difícil de poder adequar.
E aí vem as dificuldades financeiras, vem as dificuldades com processos judiciais e muita coisa depois o advogado não consegue resolver. Porque começa lá, quando a empresa foi aberta e a pessoa deixou ir andando sozinha e não funciona assim, né, Cíntia? Infelizmente, quando chega essa situação para a gente, é que ela já está numa notificação, ela já está num momento de multa, e a pessoa fala, mas eu tenho que pagar tudo isso? Né? Eu tenho situações na minha empresa de MEI que a pessoa foi desenquadrada, ela ultrapassou o limite do MEI há 2 anos atrás. E continuou sendo MEI, achou que era só pagar a diferença do excesso, continuou e agora chegou a notificação. Né? A Receita ela tem até 5 anos para te notificar. E agora, simplesmente, ela tem que retroagir 3 anos, desenquadrar, fazer o certo, e a pessoa fala, mas eu tenho que pagar tudo isso? Sim. Então, assim, por que não procurou uma orientação lá atrás? Né? Como ser, como fazer? E o pessoal acha que MEI é você abrir, eu acho isso ruim, essa facilidade excessiva de você poder abrir o portal e ter uma empresa, sem a pessoa saber tudo que repercute. Então, a pessoa quer empregar, às vezes não emprega da maneira correta, ela simplesmente sai comprando, quer emitir uma nota, ou faz serviço sem emitir a nota. Ou sai usando maquininha à torta e à direita, sem no também... CNPJ. No CNPJ, né? Compra muito e não informa o que vende. Então, assim, depois, quando chega pra gente, já chega com um auto de infração. E fala, mas estão querendo levar todo o meu dinheiro. Eu falei assim, não, você é uma pessoa jurídica. E quando chega para o advogado... É pior ainda. É pior ainda, porque já é um processo judicial, e vai ter que contratar, logicamente, para poder dividir. E o advogado trabalhar junto com o contador para poder resolver a situação. Exato. Não é simples, não é simples. E antes de passar para a Dani, eu queria só esclarecer uma curiosidade, porque você falou assim, Cíntia, eu já sabia que eu seria contadora. Aí, isso me gera curiosidade, porque a gente não vê normalmente criança dizendo, nossa, quando eu crescer, eu quero ser contadora. Tipo, não é assim, nossa, a profissão mais legal do mundo. E assim, e como você diz, não é só a questão técnica, é a questão humana também de você chegar nas empresas e poder sensibilizar essas pessoas a fazer as coisas corretas e chatas, né? Assim, é interessante que eu não necessariamente queria ser contadora. Eu não queria ser o que todas estavam sendo. Então, na minha época, estava na moda ser o curso técnico junto com o secundário, né? Que hoje é o ensino médio. Só que as coleguinhas estavam fazendo secretariado, magistério e administração. Eu sabia que eu não queria fazer magistério, e muito menos secretariado. E eu gostava de escritório. Então, eu gostava, quando criança, de ganhar... Não queria ganhar boneca, eu queria ganhar... lápis, apontador, grampeador. E eu gostava de quantidade e não de qualidade. Eu gostava de escritório. Eu juntava meus primos e vou dar aula para vocês. Ou pegava, fazia cheque e brincava de comércio e de dinheiro. E eu era que tinha o comércio. Eu que adorava brincar. Nossa, banco imobiliário, eu sempre fui apaixonada por banco imobiliário. Eles não gostam do banco imobiliário de maquininha. Eu tenho banco imobiliário, eu gosto do dinheiro. Eu gosto do din-din, de brincar de dinheiro. Então, ela gosta do Pix. Ela gosta dos Pix. Só que naquela época tinha, então, administração ou contabilidade. E muitos estavam fazendo administração. E eu falei assim, não, eu quero essa contabilidade. Eu queria aquilo que as pessoas não queriam, o que não era normal. Aí, quando eu entrei lá, 10, 20 homens e 5 meninas. E aí, logo no começo, aquela história de débito e crédito, ficha de estoque. Eu me encantei. Fiquei apaixonada. Mas eu, mesmo assim, durante a escola, depois eu fui para o lado da publicidade e propaganda. Porque dentro da escola tinha a parte de fazer feira. Todo ano tinha que fazer uma feira. E eu gostava. Eu arrumava o patrocinador, eu montava o grupo, eu já liderava o grupo. E aí eu fui e falei assim, não, você é publicitária. Aí meu professor, não, você é contadora, você praticamente gosta, você é boa no que você faz. E eu já comecei a trabalhar com 17 anos em escritório de contabilidade. E aí eu fiz a faculdade, né, o vestibular, para publicidade e não passei. E se eu tivesse feito para contabilidade, eu tinha entrado na USP na época. Mas não, aí depois eu falei, não, vou para contabilidade mesmo. E aí fui e não parei mais. E não parei até hoje. Né? E é legal, já né? tentei sair, viu, gente? Já tentei fugir, mas não mulheres nesse ramo, a gente vê que a maioria é homem. É interessante, né? Que dentro das empresas,
a parte operacional é feminina. Só que a parte gestão é masculina. É masculina. Então, bora ouvir a Dani, porque aí é atriz, né? Atriz nem trabalha, né, Dani? Não. Nem vou dizer o que eu tava fazendo em casa. Não, mas existe essa crença, né? De que ator nem é trabalho. Então, fala aí, Dani, o que é que tu achas? Como é que se dá esse teu trabalho de atriz dentro desse ambiente corporativo? Fala pra gente. Bom, vamos lá. Ao contrário da Cíntia, né? Eu caí no RH de paraquedas. Eu me vi, comecei uma faculdade, parei por questões financeiras, fiquei meio ano mal, tive, assim, depressão mesmo, fiquei mal. Falei, gente, o que eu vou fazer, né? E aí eu falei, bom, conheci algumas pessoas que tinham agência de emprego. Falei, vou ver como eu começo, né? E aí me perguntaram, você não quer trabalhar com a gente? Mas eu só contrato estagiária. E a bolsa é tanto. Eu falei, gente, o que paga com uma bolsa dessa, né? RH. Falei, já estou na agência de emprego, vou fazer faculdade de RH. Fiz a faculdade de RH, trabalhei por quase 10 anos, um pouco mais de 10 anos na área. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, mas eu nunca fui feliz atrás de uma mesa de um escritório. Nunca fui. Eu tentei muito. E as partes que eu mais gostava eram folha de pagamento e treinamento e desenvolvimento. Mas era o que eu mais gostava, era treinamento e desenvolvimento. Beleza. E eu sempre gostei de teatro, desde criança, assim, eu fazia na escola, depois participei de um grupo da comunidade mesmo, e foram idas e vindas, porque, né, a gente tem que parar, estudar, trabalhar, enfim. E aí eu falei, gente, vou fazer esse curso aqui de teatro fim de semana e quero ver onde vai dar. Mas aí as coisas foram acontecendo de forma tão significativas nessa área que eu falei, eu vou fazer essa transição de carreira. Aí eu, né, idas e vindas também, porque não dá para você abrir mão de tudo, do seu trabalho, da sua renda, para você experimentar algo que você nunca fez, né, não sabe qual vai ser o retorno disso, mas consegui. E eu tirei meu DRT na pandemia mesmo, durante a pandemia. Eu falei, gente, se eu morrer de Covid, pelo menos eu vou ter o meu DRT, e aí seja o que Deus quiser. E aí, felizmente, em 2021, comecei a trabalhar exclusivamente nessa área, né, de atuação. Hoje eu presto serviço na área de medicina bastante, né, em faculdade de medicina, como paciente simulado. E aí, em 2021, eu comecei a desenvolver uma personagem que ela é muito, essa que eu quero muito saber. bem-humorada. É uma comadre que ficava no celular com a comadre dela, conversando e sempre tomando café, né, que é combustível, né. E aí, um dia me perguntaram, você quer fazer alguma coisa com a personagem, né? Mas precisa ser personagem própria. A gente está procurando personagem próprio para fazer evento em empresa. Falei, gente, eu já estava, né, com isso em mente, porque aí sim, a partir do momento que eu tirei meu DRT, eu falei, bom, agora eu sou uma atriz profissional, eu vou juntar essas duas coisas. Sim. Eu vou juntar. Desculpa, eu achei super interessante a ideia, porque, assim, às vezes fica muito chato falar só tecnicamente, Exato. chamar a atenção pro público que, assim, ele tá ali para trabalhar. Ele não vai sair da hora do serviço dele para ouvir um treinamento de saúde e segurança do trabalho, sobre direito. Ele vai ficar um pouco assim, depois que quando tu consegue trazer esse público com a tua atenção, fixar a atenção deles, aí desenvolve. Eu dou treinamento também de saúde e segurança e de assédio moral e sexual. E eu observo bastante isso, que quando a gente vai com uma linguagem mais descontraída, menos técnica, no meu caso, como advogada, eu sempre gosto... O técnico é entre eu e o juiz lá no tribunal, entre eu e meus papéis e as petições lá no meu escritório. Entre os meus clientes, entre as pessoas físicas e jurídicas que eu atendo, eu gosto de explicar da forma mais lúdica possível, que eu acho que é mais fácil o entendimento, Sim. mas não fica dúvida. Isso e faz... a Tina Cafezinho é isso. Aí ela já falou, já entregou o nome da personagem, né? É a Tina Cafezinho. Enfim, eu adorei. Porque eu já tinha a graduação em RH, eu já tinha uma especialização em docência do ensino superior, então eu queria já falar com adultos. Eu tinha um passado em RH, né? Trabalhando na área, o que eu mais gostei foi T&D na época, né? A gente falava assim. E aí eu fiz MBA em educação corporativa. E quando eu juntei tudo,
Aí eu falei, bom, as portas começaram a se abrir, né? E a Tina Cafezinho, quando a gente pensa em educação, a gente fala, tem os pilares, né? Aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a ser. São os 4 pilares da educação. E quando a gente coloca isso, o que a Ellen falou, né? A forma lúdica, isso realmente é um recurso, e existe comprovação científica disso, de acadêmicos que estudam essa parte. Quando a gente relaxa, a gente abre a recepção para conseguir assimilar qualquer conteúdo da melhor forma possível, né? De forma mais, como se diz, consistente possível. E a Tina Cafezinho, ela faz isso. Ela é uma palhaça, né? E ela faz palestra e tudo. Inclusive, ela tem ações para a área do assédio, tanto palestra quanto jogos, enfim, porque até a CIPA, né, mudou de nome. Sim, e ela começa né? assim, ó, você não sabe, menino, vem cá que eu vou te contar um babado, vamos tomar um café. A CIPA mudou de nome, agora é CIPA-A. Sabe por quê? Porque agora, além de falar da prevenção dos assédios, dos acidentes, a gente fala dos assédios também. Assédio moral, assédio sexual, e aí traz o gancho pro assunto. Ela é de onde mesmo, essa a Tina Aí, será que eu posso Cafezinho? dizer? Ela é de Piracicaba. E aí, a própria personalidade dela é algo que já... A pessoa que tá com medo, né, de ser exposta e tudo mais, ela já relaxa, porque o palhaço... Aí eu posso deixar para falar depois, senão eu vou tomar conta do papo aqui. Não, mas pode falar, porque ela é uma palhaça. É. A gente tem ideia de que palhaço é só aquela figura do circo, né? Que Não, tem... não. Mas o palhaço, em termos de linguagem, né, de linguagem, atuação e comunicação, ele é uma pessoa que não tem moral. Não há nada que o palhaço não possa dizer ou ouvir. Então, ele é o limite humano do que é moral. Né? E aí, a professora, a doutora Ellen, pode falar melhor sobre isso. Mas, enfim, ele não tem esse escrúpulo. Então, ele pode falar de qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora. E quando você traz essa imagem do palhaço, você faz com que aquela pessoa que está vindo com a cabeça em outro lugar, com outros pensamentos, com outros objetivos, outras coisas, ela fica desarmada mesmo. Eu percebo. Você se coloca, vamos dizer, em termos de nível humano, você se coloca num lugar inferior a qualquer ser humano, porque o palhaço, ele realmente... Todas as outras pessoas são escada, né? Quando a gente fala em palhaçaria, tem a escada, né? E o palhaço, ou o Augusto e o Branco, o Augusto é o que sobe, o Branco é o que dá a base. Então, todas as outras pessoas que trocam, né, com a Tina Cafezinho, são a base. E aí ela sobe e ela vai. Então, as pessoas se desprendem de uma coisa. Ai, não vou falar, não, E isso os funcionários não, aquilo. participam? Oi? Os funcionários, na hora do treinamento, eles interagem com a Tina? Sim, muito. Teve uma empresa que eu fui 2 anos seguidos nela, como a Tina, fazendo palestra, né? E aí, no primeiro ano, a gente estava falando sobre tabagismo e etilismo, né? Enfim, e aí, são assuntos sempre delicados, mas a Tina, ela é chamada para isso, né? E aí... Ela bebe, ela fuma, não? Ela bebe muito café. Muito café. Tudo que é demais vicia, né? Mas ela bebe muito café. De vez em quando uns beer night, né? Que ninguém é de ferro, né? Enfim. E aí ela ouviu, né? Um funcionário falou, mas teve um rapaz aqui que ficou bêbado e apareceu de manhã com um Fusca na garagem. Aí eu falei, gente, mas como é que foi isso? Vem cá, conta essa história. Aí o menino ficou meio assim, não quis contar. Beleza. No ano seguinte... Eu voltei, né? A Tina voltou para a palestra. Falou, então, e lembra ano passado a gente estava falando aqui? Aí eu olhei para o menino, né? Eu estava falando aqui de um caso, né? De um rapaz que ficou bêbado e aí voltou no outro dia com o Fusca. Agora ele vai contar a história. Aí todo mundo, Conta! E ele foi e contou, enfim, viu uma personalidade. Então, realmente, aos poucos as pessoas vão se abrindo e vão assimilando esses 4 pilares da educação sem perceber. E aí que a gente... quebra um paradigma, a gente enfrenta um preconceito, né? Porque aprender a conviver, a gente fala da diversidade e tudo, e quando a gente está falando em assédio sexual ou moral, a gente está falando diretamente disso, né? De conviver com a diversidade. Cíntia, eu estava te perguntando só um gancho que eu achei interessante essa parte, quando você falou agora há pouco sobre a obrigatoriedade dos exames toxicológicos. Exatamente.
E Então, aí tem a ver com que a... é muito importante. E é igual essa no parte- trânsito que a gente pode se negar? Não, o empregado é Não, obrigado a Não, fazer. ele é É obrigado. obrigado. Primeiramente, o exame toxicológico, ele não é obrigado para todas as atividades. É, tem Então, específicas. atividades específicas. Então, em caso de contratação de motorista profissional, e esses motoristas profissionais que vão lidar com cargas, ou transporte de passageiro, transporte de passageiro rodoviário e o transporte de cargas. Então, um problema sério que a Sim. gente tem no Brasil, né? A quantidade de acidentes, a quantidade de motoristas que fazem uso de drogas para poder ficar acordado, né? Então, não é somente drogas, mas drogas para poder ficar acordado. Então, assim, primeiro que é um problema e é um assunto que vai muito além. Vai desde ali baixo valor dos fretes, Sim. aquela pessoa que quer ficar acordada para chegar mais rapidamente no local, para que ela possa chegar lá, entregar e depois pegar um outro frete. Então, tem todo um problema social também envolvido, financeiro. Só que quando nós temos o lado empresas que têm no seu rol de funcionários, no ato da contratação, é obrigado a ser feito o exame toxicológico. Então, esse exame toxicológico não apenas é de uso obrigatório, sempre, já há muitos anos que ele é obrigatório, mas hoje, como nós temos a plataforma do E-Social, e essa plataforma ela foi crescendo gradativamente nesses últimos 5 anos, de 2 anos para cá, teve a inserção de toda a parte de saúde e segurança do trabalho. Então, não só a obrigatoriedade do exame toxicológico. Nessa plataforma, você tem os exames admissionais, você tem os riscos alocados em cada profissão. Então, como ela citou sobre a CIPAT, né, essas reuniões, cada profissional que está lá dentro, ele tem toda a parte do desenvolvimento da atividade ligada à função dele. Todas as informações hoje de saúde e segurança, como a Cíntia falou, o engenheiro de segurança, junto com o técnico de segurança, juntamente com os médicos de segurança, é obrigatório as informações direto para o E-Social. Então, existe uma plataforma, existe um módulo específico, tanto pode ser feito a inserção dos dados pela empresa responsável, o próprio departamento pessoal, mas eu já sempre digo que ele não tem habilidades para isso, ou a própria agência, escritório de saúde e segurança do trabalho. Quando a empresa tem a segurança do trabalho interna, acaba que o pessoal do departamento pessoal ajudando na parte administrativa de inserir essas informações no E-Social. Porque quem conhece bem o E-Social realmente é o profissional do departamento pessoal. Mas ele não tem habilidade para fazer um CAT, por exemplo, fazer um comunicado de acidente de trabalho. Então, é obrigatório ter todas as informações ligadas ao risco. E a última coisa que faltava era exatamente essa parte de exame toxicológico. Então, a obrigatoriedade já existia, mas não havia aquela obrigatoriedade de colocar o resultado do exame dentro do E-Social. E essa obrigatoriedade começou agora no dia 1º, independente do resultado do exame, seja ele positivo ou negativo. Mas o que é interessante? Se a empresa já tem esse profissional e ela não colocou, ela não tem que sair correndo agora para colocar. Então, quando houver o periódico ou o demissional, aí ela vai colocar. Ela tem que aí inserir esses dados. Mas, a partir do dia 1º, todo profissional que for contratado para a função do motorista profissional, é obrigatório ser feito o exame toxicológico, que já tem essa obrigatoriedade, e colocar o resultado dentro da prestação da informação. E 2 questões. A partir de qual momento a empresa é obrigada? E outra questão é quais outras funções se referem a essa obrigatoriedade também? Então, a do exame toxicológico é só voltada ao motorista profissional de transporte rodoviário de passageiros e rodoviário de cargas. Tá? Mas a empresa pode solicitar um exame toxicológico dentro das atividades dela? Ela pode. Tá? Mas o que não pode acontecer? É claro, assim, de forma
acaba acontecendo de forma informal. Vamos supor, você está ali no processo admissional, você pede para o funcionário fazer os exames, ele tem que fazer alguns exames, ele tem que fazer o exame admissional. Vamos supor que o trabalhador vai exercer uma atividade em altura. Quem vai fazer, Cíntia, só te complementando, quem vai fazer essa análise toda é o engenheiro junto com o técnico de segurança. Em algumas empresas, conforme o CNAE, o Código de Atividade da empresa, tem um quadro da ANR que vem dimensionando que são os SESMIT, que os técnicos, tem empresa que só precisa de técnico, empresa que só que precisa do engenheiro, tem empresa que precisa do técnico, o engenheiro e o médico, e o enfermeiro do trabalho, entendeu? Tem um quadro de dimensionamento do SESMIT. Aí depende da Código de Atividade, porque ele vai ver a quantidade de risco lá na ANR, que é a norma regulamentadora de saúde e segurança do trabalho, vem especificando. Como a Cíntia falou, empresa de transporte é um risco tal, empresa de segurança patrimonial, risco tal, uma indústria química, risco tal. Aí o engenheiro, é bem técnico isso. É bem. E Pois toda empresa tem que ter o PGR. Isso. Mas a partir de quantos funcionários? Não, independente. A empresa abriu, está funcionando. Até MEI. Até MEI. Até MEI. Então, se você tem um MEI, muita gente fala, eu sou MEI, eu Não sou precisa. marceneiro. Aí, dentro do MEI, existe as fichas de obrigatoriedade. Muita gente não sabe disso. Pois é. Mas dentro da legislação do MEI, tem as fichas voltadas aos riscos. Então, se é um MEI que tem um CNAE de serviço administrativo, ele tem um risco ali ergonômico. Porque eu vou trabalhar o dia inteiro aqui numa mesa, sentada, mas eu tenho altura de mesa, eu tenho tipo de cadeira. Quanto tempo eu vou passar sentado numa cadeira? Eu tenho um risco ergonômico. Às vezes é uma costureira. Uma costureira. A costureira você tem ali, depende da máquina, ela tem a obrigatoriedade do uso de dedal, do tipo de cadeira que ela vai utilizar. Então, hoje, todo esse risco está atrelado a obrigatoriedades voltadas dentro da empresa. E não basta a empresa ter o PGR, ela tem que ter aí o PCMCO, ou seja, que é o programa dentro dos riscos. Vamos só Qual é o esclarecer programa? as siglas, né? PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Isso. O PGR, que você estava falando também. É um programa gerador de risco. Então, aí é Nós o vamos engenheiro. trazer o engenheiro de segurança, inclusive, eu já até sei quem é. O A engenheiro. título de curiosidade, a CIPA-A, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, Que não é mais CIPA, como as pessoas agora é o costumavam. ela, a partir de 19 funcionários, a empresa ela já precisa ter obrigada. para verificar quais são os riscos envolvidos ali. E a CIPATMA, que agora que é a Semana Interna, né, de prevenção e agora acidentes, e também é de meio ambiente, né? Por isso que Pois ganhou então não é MA. mais A partir CIPAT, de agora é 20, CIPATMA. Isso, 20 funcionários. Então, se você tem 19 funcionários, você tem que ter ali a comissão interna. E a partir de 20, que é um a mais, você tem que fazer a programação anual de informação e trazer todas essas rodas de conversa, palestra para os funcionários. E tem um detalhe, se você tem um funcionário, ele tem que ser designado. Mesmo que tenha menos de 19 funcionários, menos de 20 funcionários, Ou seja, ainda você que tem seja que uma ter MEI. um designado. Uma pessoa que tenha, pelo menos, o curso. Um treinamento. Um treinamento. Com Não é necessário certificado. a comissão aí abaixo de 19. Mas um profissional dentro da empresa tem que ser designado. Ele tem que fazer o curso para pelo menos saber o que é, como se portar, o que pode acontecer e assim por diante. E aí, então, como a gente está falando, dentro da parte dos exames, todos os exames, quando nós incluímos a informação de um exame dentro do social, ele pede o exame, quem é o médico. Hoje, não basta você ir numa Clínica. numa empresa, numa clínica de saúde e segurança do trabalho. Aquele médico, ele é responsável, entende-se, que pelo PSMCO da empresa, que ele faz parte da empresa. Isso a gente ainda não vê. A gente vê muitas empresas escolhendo qualquer clínica, indo lá fazer o exame, seja periódico, ou admissional, ou demissional, e simplesmente ela traz o exame, a gente tem que colocar dentro do e-social. Mas lá a gente tem que fazer o cadastro do médico, a gente tem que colocar quais foram os exames que ele realizou, se for uma atividade, igual eu tenho um cliente que é uma indústria de confecções, então ele faz audiometria,
né, por conta do som, porque ela vai lidar com barulho. Então, de acordo com cada tipo de função, você tem que realizar alguns exames. Deve fazer o risco ergonômico. Exatamente. E no caso, trabalho em altura. Eu já tive uma situação que a pessoa, ela mudou de função. Ela mudou de função e quando a pessoa muda de função, ela também tem que fazer o exame para saber se ela está apta. Então, não basta você fazer o exame e começar a trabalhar. Tem que saber se a pessoa está apta para a realização daquela atividade. E, no caso, o rapaz não fez o exame. E foi fazer o trabalho em altura. Era um trabalho até... Ele fez técnico com segurança do trabalho. Foi passado para auxiliar. E foi fazer lá o trabalho de altura. Subiu lá na caixa d'água. Quando chegou lá na caixa d'água, o rapaz passou mal. Quase desmaiou. Por pouco, ele não caiu lá de cima. Porque estava com cintos e estava com os devidos EPIs. Só que aí, por não ter feito... no que ele foi fazer os exames, descobriram que ele tinha um problema de coração. Então, as pessoas não levam a sério, mas é importante. Eu tive um conhecido que descobriu que ele estava com câncer num exame periódico. Né? Por a empresa levar a sério o exame periódico, viu ali que ele relatou que estava com algumas dores. E aí o médico falou, peraí que eu vou te solicitar mais alguns exames. O médico pode fazer isso no momento. Ele pode, de repente, falar assim, não, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha no que está acontecendo. E aí, mandou ele para um exame e descobriu que ele estava com câncer de rim. Até o meu caso, eu sou renal crônica. O meu caso foi descoberto no exame também. Eu estava com muito sono, todo dia indo ali no posto médico dentro da empresa, falando que eu estava com muita dor de cabeça. Aí a moça falou assim, Cíntia, eu vou marcar uns exames para você. Aí o médico do trabalho dentro da empresa solicitou uns exames de sangue. Aí eu continuei trabalhando normalmente. Aí ele falou, Cíntia, quando chegou os exames, foi direto para ele. Ele falou, tô marcando um nefrologista para você na cidade. Tá bom, vou, né? Era no interior, morava em Rio Claro. Aí ele falou, então tá, vou marcar. Aí saí da empresa na sexta-feira, voltei 5 anos depois. Meu Deus. Ou seja, eu voltei. Afastou, né? Me afastou, já estava com uma pressão altíssima. Fui internada, fui fazer uma biópsia, eu estava vivendo sem rim. Eu já não tinha função renal nenhuma. Quando eu fui fazer a biópsia, eu estava simplesmente com o rim já empedrado, estava necrosado, eles disseram. E aí já fui direto para uma hemodiálise e nem sabia que era isso e já fui. Aí carro rodando sem óleo. Nossa, assim, foi né? assim uma coisa enlouquecedora. Foi o que me levou ao empreendedorismo. Então, até então, eu era contadora de multinacionais. Então, fiz toda a minha carreira em grandes empresas, multinacionais. Só que aí o médico falou, aí eu falei, mas tá, quando eu vou voltar a trabalhar? Ele falou, peraí, mocinha, você não vai voltar a trabalhar. Não, por enquanto não. Aí foi hemodiálise, transplante renal, recuperação de transplante. Aí, quando eu estava ali me recuperando, eu recebi o convite por uma instituição de ensino de São Paulo de lecionar. Aí eu cheguei para minha médica e falei assim, então, eu vou trabalhar. Ela, mas eu não te dei alta? Eu falei assim, então. Ela falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou dar aula. Aí ela falou, tá, quanto tempo você vai trabalhar? Eu falei, vai ser umas aulinhas só, um final de semana, uma vez por semana, 4 horas. Ela, então tá, então eu vou te dar alta pra gente ver como você vai se sair, como vai ser o retorno pro trabalho e etc. Aí nisso corre lá pro interior, faz lá, aí eu cheguei lá na multinacional, eles, tá, Cíntia, mas como a gente pode te ajudar? Eu me mandando embora. Me manda embora, né? Mandaram embora com todos os direitos e voltei para São Paulo. Aí que eu fui começar, né? Como ela comentou. Mas aí eu me reinventei dentro da educação. Não era empresária contábil ainda. Mas eu fui para o ramo educacional. Aí fui desenvolver, fui dar aula. E aí fui de uma carga horária de 4 semanais para 40 semanais. Isso ao longo dos 10 anos. E aí, na época, eu tinha sido eleita a professora mais atualizada, fui desenvolvendo tudo. Só que aí, a instituição que eu trabalhava, ela demorava muito para colocar assuntos novos. E a lei é muito rápida. A contabilidade é uma coisa e tributária é uma coisa tributário assim. é muito rápido. Aí, um dia, saiu uma lei no final do ano, começava a valer no início do ano. Cheguei para a instituição, olha, demora muito para a gente desenvolver. Eu falei, tá bom. Montei material, entrei em contato com os alunos, mandei e-mail para todo mundo e comecei. Aí foi que nasceu a empresa. E eu não parei mais, porque eu era rápida. Então, eu tinha que ser rápida dentro do tributário. Tinha que ser
prático. Não é só você abrir uma lei e falar, não, como faz? Como calcula? Agora, sim, como você estava falando, essa saúde vem sendo, historicamente, até bem negligenciada no âmbito do trabalho mesmo, né? De uma maneira geral, você teve sorte de ser meio que obrigada a fazer e acabou descobrindo porque trabalhava isso. numa empresa grande. Exatamente. Porque as empresas pequenas, elas não se preocupam com isso, infelizmente. Mas eu acho que a lei já avançou muito Hoje, nesse sentido. Tipo, a mulher, por exemplo, ela, não só a mulher, mas o homem, tem ali o tempo destinado ao abono, pelo menos ali 2 dias por ano, para ser feito os seus exames preventivos. O que eu acho que, de repente, também alertou muita gente? Há 20 anos atrás, quando nós falávamos, por exemplo, câncer. Então, era um aqui, outro ali, outro acolá. Hoje, quando você fala sobre, não só sobre câncer, mas muitas doenças, é um aqui, é outro aqui, é o amigo, é a família. Quando eu comento, a minha irmã enfrentou um câncer no ano passado, muito grave, de ovário, e não foi diagnosticado pelos preventivos. E só foi diagnosticado muito estágio avançado. E aí, quando você fala, minha mãe, minha irmã... Então, assim, hoje, a gente, com a internet, com as falas, também, a medicina... né? Graças a Deus, então, eu acho que as pessoas estão ficando um pouco mais espertas, né? Mas eu acho que quando nós vamos para o lado do preventivo, falando de governo, falando de SUS, ainda é muito demorado. Ainda, a diagnóstico ainda é muito demorado. Mas as mídias têm ajudado bastante. Então, e tá até mesmo dentro das empresas. Para vocês terem uma ideia, muita gente, quando a gente fala de social, fala, ai, meu Deus, que saco, que chato. Mas a própria obrigatoriedade, quando a gente fala de obrigatoriedade, e a gente fala isso para os clientes, então eles estão mais espertos. E dentro da área penal, ou seja, da penalização voltada à não adequação, as multas da área de segurança do trabalho são as mais severas. Sim. São as mais altas, que pode fazer com que uma empresa feche por não adequação à área de saúde e segurança do trabalho. E aí, em questão, essa questão da saúde, tem o problema da saúde mental também, que, como você disse, antes era um aqui, outro lá, tem gente não... tem gente que até duvidava, tá com depressão não, querendo enrolar. Enrolar, né? E aí as pessoas muitas vezes têm problema em dizer isso, né? Em se tratar porque não querem reconhecer, até por uma questão de preconceito mesmo. Eu tive uma consulta com uma cliente que simplesmente o RH mandou ela entregou um pedido, um atestado de horas da psicóloga, porque ela estava passando por psicólogo. Ninguém vai para o psicólogo que não esteja precisando de ajuda, né? A princípio. O RH mandou a resposta dizendo que a empresa não aceitava. Eu achei o recursos humanos da empresa. Porque o psicólogo, ele não tem o CRM, sim, né? Então, ela foi no né? psiquiatra também, a empresa não aceitava a doença. Entendi. Entendeu? E é uma questão... Eu achei, assim, um puro absurdo. E é muito interessante esse tipo de situação, como as coisas se interligam, porque quando a gente fala a questão do assédio, ela ficou tão forte que fez mudar de nome a comissão, porque ela interfere também diretamente com a saúde mental da pessoa. Né? O assédio moral, ele é algo que, para ser caracterizado, ele precisa ter uma duração e uma constância. São duas características, né, que ajudam a enquadrar nessa categoria. Então, não é uma brincadeira pontual, que só é brincadeira quando as duas partes riem, né? Mas, enfim. Então, não foi uma questão pontual. Ele é algo prolongado. Então, quando a gente apresenta isso e a própria empresa fecha os olhos, ela está pedindo realmente para enfrentar uma questão judicial lá na frente. O que é diferente também do caso da pessoa que chega e fala, olha, eu adquiri um problema aqui na empresa. Ela está trabalhando há 1 mês na empresa. Aí não dá, né? Que é complicado. Não consegue A gente também não consegue... não existe uma possibilidade de você dizer que em 1 mês... né, de situação, você caracterizou. A menos que seja um assédio sexual. Assédio sexual é uma vez, BO. Boletim de ocorrência, todo procedimento. Informar o superior hierárquico da empresa. Tudo. Agora, no assédio moral, precisa ter essa coisa mais continuada. Mas o que é interessante? A gente repara que... Isso levando para o empresariado. Então, a gente pode
tem todo um crescimento hoje, a gente agradece. A gente tem legislações, a gente tem aplicações, a gente Tem as punições. as punições. Só que o que é interessante? Quando você leva isso para o empresariado, ele tem aquele que quer fazer tudo certinho. Ele quer implantar tudo do bom e do melhor para os funcionários dele. Sim. Isso a gente vê mais na nova geração do empresariado. Sim. Ele quer crescer com... Ele valoriza o talento humano, Sim. ele valoriza o profissional, ele quer manter o profissional. Em alguns casos, a gente vê que ele mima até demais. Eu falo, olha, mima menos. Dá uma segurada. Porque se você começar dessa forma, você vai ter que manter isso adiante. Mas a gente também vê aquele lado do empresariado que ele não quer saber. Ele fala, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que dar vale-refeição. Eu tenho que dar vale-alimentação. Eu tenho que conceder. E aí a gente entra pro lado até das convenções coletivas. Sim. Como você citou essa situação do psicólogo. Se na convenção coletiva deixa claro que ele deve ser abonado, ok? Ele não tem escapatória. A empresa tem que aceitar. Mas não são todas as convenções. A própria CLT, ela não deixa essa margem. Existe, no abono da falta, se ela vai para uma consulta, não é abonado na lei. É justificado. Não é abonado. Ele pode descontar a hora. Mas o que é abonado é caso do médico e se você tem uma doença contagiosa. Agora, se você vai, eu vou para uma consulta médica, eu vou para uma outra consulta médica, eu vou para o dentista. Isso não é abonado, isso é justificado. Agora, é abonado se você vai fazer uma cirurgia no dente e tem a necessidade de ficar afastado. Aí, ok. Então, a gente leva para o âmbito da convenção coletiva. Foi ontem, uma empresa mandou um RH, né? Falou assim mesmo, doutora, um funcionário saiu, semana passada ele apresentou 7 dias de atestado. Aí eu digo, ok, afastamento mesmo. Teve mais? Não, só esses. Só que ele chegou aqui dizendo que na semana que vem ele vai só trabalhar meio período, porque o outro meio período ele tem que fazer fisioterapia. Aí eu falei, precisa trazer documentação médica. Cadê o laudo do fisioterapeuta dizendo que ele vai fazer fisioterapia, a prescrição, né? Quantas vezes na semana, que tipo de tratamento ele vai fazer. Até agora ele não trouxe, então solicite. Exatamente. A empresa tem e que até solicitar. Ver a possibilidade. Às vezes dá para fazer num horário depois, dá para fazer cedo. Então, não precisa se ausentar o dia inteiro. O que é interessante quando falamos do lado jurídico? Quando você leva algo para um processo, para o lado jurídico, eu sempre falo para o cliente, ele tem que analisar se há malandragem ou não. Então, isso hoje é muito presente. A gente sabe muito bem que não é só a empresa que perde quando leva para o jurídico. Se ele percebe que o empregado ele tá de malandragem, ele perde. Sim. Né? E não é difícil pegar, né? Porque não é. o mentiroso acaba se entregando em algum momento, né? Exatamente. E, por incrível que pareça, é muito comum. Atestados falsos. Sim. Então, a empresa hoje... E isso é crime, né? Sim, pode dar uma justa causa. Sim, justa causa. Me perguntam muito, a empresa pode ligar no médico? Pode ligar no hospital e solicitar que a pessoa compareceu lá? Eu falei, pode e deve. Porque é exatamente o que ela comentou. É um atestado um dia, 2 atestados. Então, assim, a gente tem os dois lados que a gente tem que analisar. E o lado da necessidade e o lado da ocorrência. Então, né, não desmerecendo que precisa do auxílio. Não, precisa, mas tem gente que se aproveita daquele momento exatamente para saber, então... Eu vou me aproveitar dessa situação para não trabalhar, para estender. Igual, por exemplo, tem uma convenção, a moça ficou 1 semana em casa porque o filho estava doente. Então, aí a convenção, no caso dessa área, permite 1 dia a cada semestre de abono para quem tem filhos até 6 anos. Ela ficou 7 dias. Aí me perguntaram, pode? Eu falei, olha, mas a CLT fala que os demais dias, eles serão justificados e não abonados. Então, qual a diferença? Por quê? Para efeito de férias, às vezes de um certo benefício, se a pessoa tem uma certa quantidade de faltas injustificadas, ela perde ou reduz o benefício dela. Então, em algumas situações, justifica-se
mas não abona. Se a empresa falou, eu posso descontar... O funcionário eu falei, é difícil de aceitar pode isso. descontar. É Quando a porque gente para vai você explicar, explicar a Dani, diferença entre uma coisa e outra, porque se você justificar, você garante, né, alguns benefícios, né, que são pela meta de participação, enfim, tudo mais, mas também tem aquela questão de, poxa, eu justifiquei, então eu estou evitando tomar uma advertência, eu estou evitando tomar uma suspensão, eu estou evitando cavar minha JC, né, minha justa causa, estou evitando, né? Porque eu realmente precisei me ausentar. Mas para explicar, e partindo do princípio que, pelo menos, né, até a época que eu fazia, rodava benefício e tudo, para você explicar um desconto de benefício, é todo um trabalho que, quando você tem essa educação continuada e fracionada, né, fragmentada, com ações não só na Cipátma, né? Mas ações constantes de treinamento, né? Você vai incutindo na mentalidade daquele pessoal, daquela turma, toda uma mentalidade voltada para a conscientização. Porque o próprio trabalhador, ele vai trabalhar e ele não sabe nem os direitos dele, nem onde começa e nem onde termina. Exato. Não é isso. Hoje em dia, o que eu Exatamente. percebo, essa garotada de 18 anos que está começando a vida profissional, ela não sabe o que é umas férias, o que é um 13º, qual o papel dos sindicatos, que todo mundo apedreja, mas não... Eu costumo dizer que devia ser uma matéria curricular, porque eles não sabem os direitos Eles deles. não sabem. Assim como o idoso não sabe a parte da previdência social, os direitos que eles têm, igual os jovens que estão começando a carreira profissional. Não sabem. Eu tenho situações, olha só, doutores pela USP, pós-docs pela USP, sem conhecimento algum sobre a legislação trabalhista. Eu disse, nossa, eu passei a vida toda estudando como mestre, doutor, e eu não fiz meus recolhimentos. E aí, como é que fica? Eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Só lembra não do é recolhimento assim, quando vai se aposentar. Não vai aposentar nunca. Aí agora eu parei a carreira de pesquisador e agora eu vou vir para a carreira profissional. Qual é o meu direito? Eu não sei. Simplesmente, doutores não sabem. Por quê? Assim, Pode falar. Não, que eu tava dizendo primeiro que eu tô evitando falar muito, porque 4 que falam muito, né? Mas agora é a sua vez. Eu só queria pontuar um negócio. É impressionante, mas ocorreu, é real, de me perguntarem na empresa se podia abonar a falta porque a criatura ia acompanhar o cachorro. E aí ele disse, mas é meu filho. Eu disse, olha, eu não ri, eu não ri porque, enfim, a gente sabe que considera mesmo. Só que eu falei para ele, se a gente abonar o teu, a gente vai ter que abonar também quem é mãe e pai de planta. Exatamente. Né? E aí, daqui a pouco, não é verdade? A gente vai ter que... A gente pode chegar num... Porque a gente não tem como julgar o que está no coração do semelhante, né? Eu entendo a pessoa, porque eu sou mãe de pets. Então, assim, eu não sou mãe de filhos humanos, mas eu sou mãe de pets. Eu tenho 8 gatos e 3 cachorros. Então, eu tô aqui em São Paulo essa semana em compromissos e ligando pro meu marido, entre um compromisso e outro, você foi no veterinário, ele já tá bem, porque os 3 mais novos passaram por cirurgia nas últimas semanas de castração. Então, tem toda ali a parte, né, de até eles ficarem bem. E eu, tá tudo bem, levou no veterinário, tá inflamado, então peraí, vou ter que comprar isso, tá tomando remédio, porque não sei o quê. Então, assim, nós estamos nessa evolução. Já existe projetos de lei para que os gastos médicos com pets possam ser abatidos no imposto de renda. Né? Porque tanto plano de saúde, gastos com cirurgia, tem gente que quer até ração. Não. Né? Nossa comida não é abatida, vai ser abatida a ração? Peraí, né? Não é tanto. Mas os gastos com veterinários, médicos, sim, eles, né? Tem gente que gasta com creche, né? Existe hoje todo um lado social. Por quê? O que é interessante isso dentro do lado... A gente sabe que dentro do lado do direito, primeiro acontece a mudança cultural, para depois vir a regulamentação. Então, a gente está realmente num processo, numa mudança cultural, onde as pessoas, elas estão... o número de filhos estão reduzindo.
E sim, as pessoas estão optando por ter filhos, pets. Né? Então, a gente até tem uma lei... Filhas plantas, né? Filhas plantas, tem também, né? Então, Das plantas eu não sabia, não. Mãe de planta. Coitada, as meninas estão todas coitadas. Não, eu matei todas as minhas filhas plantas, né? Várias. Mas os gatos passam bem. Não, mas eu tenho filhas humanas, passam bem. Mas eu acho interessante isso, porque a gente que está há bastante tempo, a gente vê essa evolução. Sim. Né? E aproveita até, ela também, já que é mãe aqui de pet, quando às vezes eu falo para algumas pessoas que eu sou mãe de pet, e às vezes eu até comparo com humanos, o pessoal olha mal para mim. Olha de cara feia. Eu falei assim, mas espera aí, os meus têm personalidades, os meus têm manias. Antes de viajar, foi lá e fez xixi na minha mala. Porque ele viu que eu tava fazendo mala e tipo, onde você vai? Quanto tempo você vai ficar fora? Né? E eu falei assim, eu falei pro meu marido, ele tá bem já? Ele tá faz ótimo, tá mijando na mala? Escarcéu na casa. Então, assim, gente, não é só na minha vida. Esse dia eu tava assistindo um podcast de uma moça que ela é a Jornada do Gato Feliz. Aí eu falei, opa, a Jornada do Gato Feliz, peraí que isso aí me interessa, porque eu tentar entender se ele está feliz. Por que ele está, então... Ele tem os comportamento animal dele. O jeito Exato, de miar, né? A gente sabe. Tem gato, né? Sim, a Lola Jones e Mimo Gato. e o jeito de miar a gente percebe. E quando a gente fala de uma CLT, que é uma legislação de 80 anos atrás, a convenção ela é um instrumento para adaptar as mudanças sociais. E até sinalizar que as coisas estão mudando. Né? É igual voltando lá a parte das convenções e os acordos coletivos, a Lei Maria da Penha, que ontem fez 18 anos, algumas convenções, alguns sindicatos, algumas empresas, graças a Deus, a grande maioria das empresas e os sindicatos estão conseguindo incluir as cláusulas para as mulheres que sofrem violência doméstica, as cláusulas sociais inclusivas. Daqui a um pouco vai ter realmente, sim, a dos animais. Sim, eu acredito. Principalmente essa parte do abono, de repente, né? Hoje não abona. Então, existe uma diferença muito grande. As empresas têm que tomar um cuidado, e aí entra a parte do RH, e a cultura organizacional, porque não basta você simplesmente chegar com uma CLT, jogar no meio da mesa e eu vou estabelecer um compliance trabalhista aqui e vamos seguir a regra ao fio da letra. Não, a gente tem o lado comportamental, a cultura organizacional. Como que o seu funcionário se sente? Ele está feliz? Porque o funcionário feliz, ele produz mais, ele produz melhor. Então, até nessa citação do abono, então a gente tem que tomar cuidado. Eu falo assim, estabelece um banco de horas dentro da empresa. Então, não vai a ferro e fogo. Vamos, então, instituir um banco de horas, porque nós não temos legislação para o caso do falecimento de um pet. E mesmo no falecimento do humano, você tem ali 3 dias. O que são 3 dias? Quem que se foi a sua avó, a avó de criação, que é muito comum, né? Socialmente, você ter... Sim, é mãe social, pai social, avó social. É de consideração, não é biológica, mas a dor é a mesma. A dor é a mesma. A dor de pet também, gente, é a mesma. Porque é como um filho, né? Exatamente. É um parente, né? Então, eu falo para a empresa, institui o banco de horas. Então, você tem que ter a cultura organizacional. Então, não pode ser a ferro e fogo. Então, não vai não quer abonar, não quer descontar. Então, desconta do banco de horas. Desconta do tempo das férias. Negocia. Exatamente. A gente, quando falamos de pessoas, a gente não pode levar tudo a ferro e fogo. Não é negociar tentando levar vantagem a parte empresarial. Porque a gente sabe que a parte hipossuficiente, a Justiça do Trabalho entende que é o trabalhador. Exatamente. Né? Mas são uma pessoas. Relação humana. Entre pessoas, né? Você faz uma parte harmoniosa, que o trabalhador vai ficar feliz e a empresa também vai fazer a parte dela como seres humanos. Exatamente. Tem empresas que você realmente tem que colocar algo mais rígido, quando você lida com produção, quando você lida com volume, mas também a gente tem que tomar cuidado de não fazer algo para um e não fazer para todos. Tem que ser Tem igual. que buscar um equilíbrio, mas eu trabalhei com chão de fábrica e eu trabalhei numa empresa onde 90% do chão de fábrica era formado por mulheres.
era uma das empresas, das 50 melhores empresas no Brasil para mulheres trabalhar. Então, ela precisou colocar algumas coisas dentro do seu RH, dentro da sua política, voltada para mulheres. Até os brindes no dia da mulher, os Sabe brindes no final de ano. Eu sou super a favor em relação ao nosso período menstrual. Para as Sim. mulheres, Sim. principalmente que têm diagnosticado por médico ginecologista que o período menstrual é diferente, é diferenciado. Porque nós sabemos que cada uma... Gente, Eu falo muito é sobre isso também. insuportável isso. Não é? Sim. E Eu posso falar, eu vou falar uma coisa pessoal até. Eu fui diagnosticada com TDPM, né? Que é o transtorno disfórico pré-menstrual. E ele mexe muito fisicamente e também emocionalmente. É um período, assim, tenebroso na minha vida. Tô fazendo tratamento, mas o primeiro tratamento que me receitaram, alguns anos atrás, foi com antidepressivo. Então, eu fiquei 2 anos tomando antidepressivo por causa disso. Então, até essa questão de desmistificar uma questão que é hormonal, que é do seu sistema reprodutivo, e não é um transtorno... Nem um chilique feminino. Não é um chilique e também não é uma questão psíquica diretamente, então não é a origem da questão, já foi um custo, né? E aí, aí conseguir um tratamento com o ginecologista Sim. para isso. E então existem muitos casos também de endometriose. Eu tive. Que é, sabe, Foi a pessoa que tá com terrível. mioma, que ela sangra todos os dias, o dia inteiro, sabe? Então, existem particularidades. Femininas. A licença menstrual, ela não é algo, como se diz, vamos aqui para mostrar que a gente é legal. Não, ela realmente pode evitar um acidente de trabalho. Exatamente. Pode evitar uma baixa produtividade, pode evitar um momento de assédio. Sim. Inclusive sexual. Sim. Enfim, existem muitas questões que uma simples ação, você ajuda a trazer a pessoa para perto e você realmente trabalha o seu negócio de forma mais estratégica, né? Imagina, você tá, não sei se é farmacêutica, qual que era o ramo, mas imagina você ter 200 mulheres. Nossa, era muita mulher. Não é E só você ali dar tinha uma um enfermeira, brinde tinha um posto da médico. perfumaria. É você realmente entender quais são as necessidades daquele público. diferente. Nesse daquele caso, essa cliente empresa, interno. ela Né? tinha um ambulatório interno, tinha uma enfermeira e ela tinha muito esse trato humano. E tinha, lógico, como eu disse, aquelas que chegavam, tô morrendo, tô com cólica, vou embora. Aí a moça falava assim, não, peraí que eu vou te chamar, então, o motorista, pra te levar no hospital. Aí ela, não, eu tô bem. E aí ela voltava pra linha, mas já tinha aquelas que realmente ela foi desenvolvendo ali o jeito de lidar com essas mulheres. Mas eu percebo que as empresas ainda têm que evoluir muito. Até nesse porque a gente sentido. vive um momento onde majoritariamente a direção das organizações são formadas por homens, né? Infelizmente não dá pra gente negar. Aí eu queria saber assim de vocês, porque, por exemplo, isso acontece com a gente também quando a gente chega numa organização, como um elemento externo, a gente, às vezes, acaba sendo abordado para resolver um problema que não tem nada a ver conosco, né? Às vezes, a pessoa desabafa com a pessoa de fora, mas não tem coragem de pôr um assunto desse, por exemplo, na pauta organizacional mesmo. E como vocês agem quando acontece algo assim? E qual o papel de vocês, até como educadoras mesmo, na transformação? E é interessante que ela estava comentando sobre o período. Isso hoje seria tratado como um assédio. Eu trabalhei numa empresa que no departamento nós éramos umas 12 pessoas, 10 mulheres. O chefe, homem. E o que a gente sabe que quando muita mulher está junto, acaba uma puxando o período menstrual uma da outra. Linha, né? Acontecia da gente todas ficarem no seu período no fechamento. E o fechamento era algo tenso, era algo difícil. A gente trabalhava demais, cerca de 15 horas. E o que o encarregado fazia? Ele chegava com 2, 3 caixas de chocolate, ele colocava na mesa dele e fazia assim, meninas, está aqui. Como se nós fôssemos todos uns bichos. Tipo, trouxe algo para vocês pra ficarem mais né? calmar vocês. Um cookie, né? Exatamente. Ele colocava Um um monte de biscroque. chocolate. Meninas, está aqui.
Mas não tinha sido falado sobre o assunto, nada. A gente Ia estava jogar na trabalhando, mas cabeça sabia dele. que tinha um clima de tensão do fechamento e das mulheres. Era realmente, né? 10 mulheres no departamento, e isso no nosso departamento. Na área inteira, nós éramos em 120 analistas, dentro de uma grande multinacional. Dessas 120 analistas, provavelmente, pelo menos umas 70 eram mulheres. Então, eles, assim, ele poderia até fazer aquilo, hoje seria visto como um assédio. Ninguém falava sobre o assunto. E uma vez eu assisti uma palestra sobre o técnico de vôlei, né, o José Roberto, técnico de vôlei do time de vôlei feminino, e ele trouxe muito questões dessa forma, que quando ele assumiu, ele teve que adaptar, chamar profissionais especialistas para cuidar, mudar a alimentação. O treino delas foi alterado de acordo com o período menstrual, a alimentação delas, porque elas puxaram uma da outra. E ele falava, eu não tinha como exigir delas, senão... E ele falou que a mente dele mudou. Ele primeiro mudou e chegou uma hora que ele foi procurar auxílio de profissionais para como que eu trato elas. Como que eu, sem desrespeitá-las, mas tratando cada uma na sua individualidade, mas ao mesmo tempo da melhor forma possível. Até para puxar o melhor rendimento delas, né? Exatamente. Então, eu acho que esse tipo de assunto tem que ser levado para as CIPATs também. Tem. Exatamente. Não só falar de alcoolismo, não só falar de doenças de DSTs, de tabagismos, de vícios, mas falar também, né, do período menstrual. Porque se eu for trazer aqui, eu posso trazer inúmeros problemas que eu já tive na minha carreira de assédios morais, assédios sexuais, gravíssimos, que a gente não tinha a visão que a gente tem hoje. E quando, respondendo, né, a sua pergunta, quando alguém, né, eu vou na empresa e começa a falar, aí eu falo assim, tá, o que você precisa? Vai, me fala então, o que aconteceu? Aí agora eu quero saber. Eu preciso saber, porque se você está me trazendo pensamentos, questões, não sei o quê, eu preciso saber quais são os fatos e o que precisa ser feito. Já aconteceu de a empresa pedir uma ação, né, voltada com uma palestra, né, voltada para a questão do assédio moral, e era no mês de setembro. E aí a gestora do RH falou para mim, olha, pelo amor de Deus, não fala em suicídio, porque há 2 meses atrás o filho de uma funcionária se matou. E eles ainda estavam absorvendo aquela questão. Então, quando a pessoa quer dizer não sabe como, é nossa obrigação puxar essa informação. Eu preciso saber o que aconteceu, o que você precisa, para eu também conseguir prestar o melhor serviço. E é justamente... Né? Sem machucar ninguém. A aplicação da forma de como eu trabalho como advogada. Eu gosto de trabalhar como as meninas estavam falando, assim, em equipe. Sim. Porque eu acho que esse é um feeling que nós mulheres temos, de poder enxergar além. E vir de uma forma, tentar... Tem vezes que, como a gente é advogada, inteligente. a gente é bem eu sou bem incisiva. Mas eu sou incisiva só a partir da 2ª página. Porque a gente explica, igual como a Dani estava explicando agora, a Cíntia explicou maravilhosamente bem que o empresário, a responsabilidade do empresário é dele, não adianta. Ele não pode dizer, eu não sabia. Tem mesmo. Não. Nós temos regramentos, nós temos leis. Pelo menos tem que haver um interesse. Né? Na dúvida, como é que lei, funciona? Né? Como é que é? Antes de pensar em abrir um CNPJ, tu tem que analisar que além do teu negócio, tu tá envolvendo a vida tua e de mais N outras pessoas junto. Exatamente. Né? E ali o trabalho é a fonte de renda, é o que vai te alimentar, é que vai alimentar teus filhos, os filhos dos teus funcionários, a tua empresa é o que vai te possibilitar a passear, ter bons carros, a comprar roupa de marca, a comprar Mercedes, viajar para o exterior. Então, é uma igualdade. Não adianta ficar pensando só em lucro, em lucro, em lucro. Eu acho que hoje em dia, como a Cíntia falou, os jovens empreendedores eu sinto, tá? Com uma mentalidade diferenciada. Até porque, como advogada, eu explico situações jurídicas para o empresário que tem uma ideia mais antiga e hoje explicando para um empresário que tem uma ideia mais jovial, é totalmente diferente. O empresário não reclamando nem fazendo uma reclamação sobre de gerações mais antigas.
mas eles vêm com essa fala. Mas Sim. não era assim. Quando eu comecei, era só pegar quem passava na rua e colocar pra dentro. Mas faz 40 anos, gato. Vamos, né? Acorda, né? A Dani Muda citou da bastante. reforma da CLT, que é antiga. Mesmo a gente tendo uma reforma há 5 anos atrás, ficaram muitas pontas Brechas, soltas. sim. Agora, se a gente fosse trazer aqui um lado mais político, quando nós vamos para uma reforma trabalhista ou como a tributária que está começando, quando você olha para um parlamento, cadê as mulheres? É um parlamento masculino. Sim. Então, assim, é muito difícil. A legislação da equiparação salarial é algo que ela está extremamente atrasada. Ela veio esse ano com mais força, mas é algo que está sendo ali pleiteado há 20 anos. E leva tempo para implantar, né? O Leva, próprio social. sim. Me chamaram em 2015, me perguntaram, eu já estava me afastando da área. Falei, não fiz nenhum curso em 2015, a gente já está em 2024. Exatamente. Então, é algo que leva tempo. Leva tempo. Leva Agora, nós estamos na época do relatório de transparência, obrigatório para as empresas acima de 100 funcionários. E não é só responder qualquer coisa. O pessoal fala, mas é umas perguntas descabidas. Não, são perguntas comportamentais. Sim. Porque o técnico está no E-Social. Quanto ganha, como paga, quando paga, está no E-Social. Então, ele quer saber se você está implementando Que é programa de justamente a diversidade. saúde, segurança, diversidade. Exatamente, sociais saúde que o mental. mundo se Ele quer saber transformou. exatamente isso. Então, o pessoal tem uma geração que está brava com o que está Sim, acontecendo. sim. Mas a gente já caminhou, mas falta muito. Muito, Falta muito para caminhar. E eu chamo até a atenção exatamente para as novas gerações. A mulher, tudo para a gente é muito a ferro e fogo. Tudo a gente parece que está lutando demais, a gente está lutando o tempo inteiro, lutando para se posicionar, lutando para ter direitos que são nossos. Direitos na parte, por exemplo, do período menstrual, é um direito do respeito. A gente não está falando da pessoa ficar em casa porque ela quer assistir Sessão da Tarde. A gente está falando de respeito, a gente está falando de saúde. São E questões- parece que a gente está pedindo o tempo inteiro para ser respeitada num transporte público, ser respeitada dentro de uma empresa. Não, algo que Dentro do tribunal, até algo entre que teria que ser colegas. natural, gente. Eu acho absurdo. É um absurdo. Porque nesses 30 anos de carreira, tudo sempre foi ali, sabe? Tendo que mostrar diariamente. Agora que eu tô com esse visual, né, original, assim, as pessoas olham para mim, esses dias me deram um lugar no trem para sentar. E eu tava assim, produzida, tinha acabado de sair de uma gravação de um congresso. Aí fui pegar o trem, a pessoa me cutucou assim: você quer sentar? Olhei pra ela assim, não recusei, né? Eu tava cansada, com salto. Eu falei, Até quero. obrigada, eu agradeci. Olha, uma boa técnica. Obrigada. Os meus. Aí, depois eu cheguei em casa, eu falei, mãe, a moça me deu lugar pra sentar. Isso quando não me dão a senha de prioridade. E aí eu falei assim, então tá, né? Então eu falei, mas até isso a gente tem que, o tempo inteiro, não, gente, eu tô natural porque eu quero, acho que tô linda e beleza. Agora eu tenho que também justificar isso o tempo todo. Então, assim, falta muito São ainda. muitas questões Nossa. e muitas questões que vão bem além Isso do vai mimimi, né? para gerações rende mais posteriores. 3 programas. Rende mais Nossa, 3 programas. verdade. Então, No vocês vão mínimo. vocês vão ter que voltar. É verdade, é Me muito chama assunto. que eu volto. E aí, para finalizar, a gente queria que vocês pudessem falar cada uma aí, vender seu peixe, como nós dizemos no Pará, né? Justamente para falar como que vocês podem ajudar essas organizações, essas empresas, falar um pouquinho do trabalho de vocês mesmo, para a gente poder divulgar aí e tornar empresas cada vez mais responsáveis, socialmente justas, né? @Tina Cafezinho. Chama no DM, eu faço quase tudo. Tem que explicar isso quase tudo. Bom, eu além de trazer, né, capacitação para as equipes contábeis, departamento pessoal, eu também sou contadora consultiva. Então, eu trago esclarecimento, como a empresa pode abrir uma empresa, ela pode se posicionar. Às vezes, você já tem um contador, você já tem ali, eu chamo de despachante contábil, tá? Mas já tem um contador, mas, Cíntia, eu quero entender. Ou eu quero ter aqui um trabalho que ande paralelo com o meu, além do contador. Porque o que eu ouço muito, eu não entendo o que o meu contador fala.
Eu não entendo a linguagem dele, eu não sei o que ele fala. Então, eu também estou nas redes, @CínthiaAguiar.oficial. Cíntia com Y, né? CínthiaAguiar.oficial. Tem o Atualiza DP, tem o Atualiza Fiscal, que são mais conteúdos para essa área. Mas me chama lá que a gente bate um papo e eu te ajudo. Meninas, obrigada. Obrigada, foi Cíntia. maravilhoso. Obrigada, Dani. Coração. E a importância que fica do nosso primeiro episódio é a importância de todo... Nós falamos de tantos assuntos, muito interessante, né? Para as empresas, para os trabalhadores... Para as trabalhadoras. Para as trabalhadoras do meu Brasil varonil, que prevenir é melhor do que remediar, como diria como a vovó diz, de todas nós. A vovó de todas nós, verdade. A conta sai mais barata. Sai bem mais E às barato. vezes não tem remédio, né? Então... Quando não previne, não tem remédio mais. Antes, aí como médico, né? Tu fazer um tratamento antes, vai te dar uma qualidade de vida bem melhor do que no final... O prejuízo já está bem grande. E aí, empresários, empresárias, meninas, meninos, é isso que a gente tem para hoje. Beijo. Por hoje, Tchau. Beijo.